Então, pessoal, vamos começar o conteúdo agora de Segunda Guerra Mundial. Talvez vocês já conheçam ele, mas agora, na aula de hoje, é claro, a gente vai tentar ver um pouco desse início do conflito, né? A gente vai ver o contexto um pouco, para depois entrar no conflito, de fato, no estopim dessa guerra. Sempre quando vocês forem fazer prova ou vestibular ou qualquer tipo de teste que vocês tenham que fazer na vida escolar de vocês, é preciso que vocês entendam que a Segunda Guerra Mundial ela é um processo, né? Ela é um evento que ocorre e que ele não ocorre de graça, ele não ocorre de maneira inusitada. Ele vem de um período aí, em decorrência dessa Primeira Guerra e de tudo que essa Primeira Guerra ela deixou. Alguns historiadores, como o Hobsbawm, ele vai até dizer, né, que a Primeira e a Segunda Guerra são uma guerra só, com um intervalo entre elas. Porque o motivo da gente ter tido essa Segunda Guerra foi os problemas mal resolvidos, os problemas que não foram solucionados por completo na Primeira. Então, o primeiro motivo vocês lembram bem do Tratado de Versalhes, né, que seria aquele tratado de paz após a Primeira Guerra, em que a Alemanha saiu humilhada e com toda a responsabilidade do que teria sido a Primeira Guerra Mundial. Eu pontuei para vocês algumas coisinhas que a Alemanha aí sofreu de retaliação nesse Tratado de Versalhes. Primeiro, perdeu colônias, né, como vocês já sabem. Foi proibida de construir fortificação já nessa tentativa dos países que venceram, Inglaterra e França, de que eles conseguissem convocar e enviar mais tropas, né? Tiveram que entregar parte do seu território, né, que eles já tinham conquistado anteriormente, reduzir o exército ao mínimo. O exército nacional não poderia passar de 100 mil homens, né, numa tentativa de que eles ficassem enfraquecidos militarmente, para que eles não tivessem projeções e expectativas de formar um novo exército e iniciar um novo conflito. Foram proibidos também de produzir armamento, é claro que foi categorizado, né? E a indenização, que eles tiveram que pagar uma indenização caríssima para os países vencedores. Lembrando que eles foram, todos os países envolvidos, com exceção dos Estados Unidos, é claro, tiveram muitas perdas econômicas, muito desgaste financeiro. Então, você pedir a um país que acabou de passar por um processo de crise terrível, né, por causa de uma guerra, que ele pague indenização, é claro que isso vai sucatear bem mais aquilo que já não está bem financeiramente, né? Então, esse segundo motivo seria aí o revanchismo, que acredito que a gente já tenha falado em sala, né, que seria esse sentimento desses países que perderam na Primeira Guerra, estavam aí de tentar uma segunda vez, de tentar um confronto e recuperar tudo aquilo que eles tinham perdido inicialmente. A crise de 29 foi outro ponto muito importante para essa Segunda Guerra, né? No caso, foi outro ponto que nos levou a essa Segunda Guerra. Os Estados Unidos eles tinham passado por uma crise terrível em 29, que vocês já sabem bem, estudaram, a gente despendeu muito tempo falando sobre isso. E nesse processo, eles acabaram buscando formas alternativas de se recuperar financeiramente. Então a Segunda Guerra Mundial ela foi um ótimo local para os Estados Unidos reembolsar, tirar lucro, tirar vantagem disso. Então, outro ponto aí que a gente pode determinar como fundamental para o acontecimento da Segunda Guerra foi a ascensão dos regimes totalitários na Europa. A gente viu isso em sala. O fascismo, o nazismo, né, o franquismo, todos esses regimes totalitários e ultranacionalistas, né, que tinham aquele paixão excedente pela nação e que tentavam formar dentro daquela comunidade, daqueles países, as ideias de que o inimigo está no exterior,
aquele inimigo precisa ser conquistado, aquelas ideias de que o país ali é o berço da civilização, aquele país é importante, aquele país que se merece lutar por ele. E por último, porém não menos importante, a Revolução Russa, né? A gente tem aí não mais um país Rússia, né? Como a gente tinha visto anteriormente. A gente tinha a URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, alguns pontos interessantes aí sobre alguns tratados que formularam aí o que foi esse início da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Munique, que aconteceu em 1938, ele foi um tratado entre a Inglaterra e a França que permitia que a Alemanha fizesse algumas conquistas, inclusive os Sudetos da Tchecoslováquia. Calma, né? Vamos entender aí o que foi que aconteceu. Como eles tinham essa restrição, né, depois do Tratado de Versalhes, há várias coisas que a Alemanha não podia fazer, inclusive conquistar território novo, isso foi uma quebra, né, desse primeiro tratado, que teria sido um acordo de paz após a Segunda Guerra. Então, a Alemanha estaria aí, no caso, permitindo que a Inglaterra e a França, estava permitindo que a Alemanha ela tivesse aí direito a reconquistar alguns pequenos territórios. Aí, presta atenção aí, esse território seria aí, vocês estão vendo o mapa aí que está mostrando a Alemanha, a Polônia e a República Tcheca, o mapa atual, né? Na época era Tchecoslováquia, essa parte aí verde. Era uma partezinha pequena desse país aí, os Sudetos, né? Por que a Alemanha estava tão interessada nessa região? Porque nessa região moravam algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, do que o Hitler chamava de raça ariana. A gente já falou sobre isso, né? Que seriam essas raças aí superiores, né? Dessa linhagem, que seriam essa raça aí que, segundo ele, né, essa raça germânica, né, que ele acreditava que eram os descendentes aí do Império Germânico, né? O próprio Hitler, ele não era alemão, ele era austríaco, austríaco. Procurei no mapa para lembrar a palavra. Ele era austríaco. Então, essa raça ariana, ela estava espalhada pela Europa, né? Segundo o Hitler, essa raça ela era superior a todas as outras e deveria subjugar todas as outras, né? Aí caberia dizer que ele acreditava que as outras raças deveriam servir a raça ariana, ou então ser escravo, né? Como vocês preferirem interpretar isso. Então o Hitler tinha essa política, né? Essa ideia de raça ariana, e que todos os países, todos os territórios que tivessem essa raça ariana deveriam se unificar no que seria aí a Alemanha, né? O espaço, esqueci a palavra, mas ele usava um termo, depois eu deixo para vocês lá no Google quando eu me lembrar, se eu me lembrar. Mas eu não sei se era espaço de bem, uma coisa assim, espaço de alguma coisa, depois eu lembro. Então, por que é que a França e a Inglaterra permitiram que isso acontecesse, né? Eles estavam aí tentando uma política de pacificação. O que seria aí essa política, né? Eles estavam vendo aquele país crescendo e queriam conter o Hitler, é claro, mas queriam que ele fosse mais pacífico, né? Que não eles acreditavam que essa determinação deles em censurar tudo o que a Alemanha tentasse conquistar acabaria gerando um conflito maior do que eles poderiam para aquele momento. Então eles permitiram, né, que aquilo acontecesse. Em 1939, vocês estão vendo aí no slide abaixo, aconteceu o que a gente vai chamar de Pacto Nazi-Soviético. O que seria esse pacto? O Hitler ele fez um tratado com Stalin, né, que era quem governava a União Soviética naquele período, para que não houvesse agressão entre eles. Vejam só, prestem atenção aí essa técnica de guerra.
O Hitler e o Stalin, eles são dois inimigos fortes. Porém, um tinha medo do poder militar do outro. A Rússia não era mais um país com os imperadores, com a dinastia Romanov. A União Soviética era grande e tinha um exército muito equilibrado, muito treinado, que era o Exército Vermelho. Então, e também a União Soviética não estava querendo entrar em atrito com a Alemanha naquele momento. Então foi o que eles fizeram. A gente vai cada um para o seu canto, conquistar o que a gente está querendo conquistar, formar o que a gente está querendo formar, e por hora a gente não se choca. Né? Foi um tratado aí, basicamente uma estratégia militar. Na época tiveram muitas charges, né? Eu separei uma para vocês aí, que seria um casamento entre o Hitler e o Stalin, né? Que mostraria as pessoas ridicularizando essa união. Mas é como eu falei, eles eram inimigos. Mas para aquele primeiro momento eles fizeram um tratado de não agressão. Se eu não me engano, esse tratado deveria durar basicamente 10 anos. Mas ele foi rompido, como a gente vai ver posteriormente. Em 1939, então, o Hitler invade a Polônia, que vocês também estão vendo no mapa aí embaixo, né? Nesse tratado que ele fez com a Alemanha, eles dividiram a Polônia ao meio, né? A União Soviética ficava com uma parte delas e a Alemanha ficava com a outra. Então acontece, né? Em 1939, 1º de setembro, depois desse pacto que eles tinham feito, que a Alemanha tinha feito com a União Soviética, eles invadem a Polônia, né? A Polônia, que era uma aliada da Inglaterra, né? Da Inglaterra e da França. Eles tinham um tratado de aliança mútua, de ajuda mútua. Caso recebessem alguma repressão externa, então um país ajudava o outro, né? Por exemplo, se a Inglaterra recebesse alguma invasão, a Polônia tinha que ajudar. Se a Polônia recebesse alguma invasão, a Inglaterra tinha que ajudar. Então, o Hitler, em 1º de setembro de 1939, ele entrou na Polônia com 1,5 milhão de soldados, 6 divisões Panzer, que são cerca de mais de 2.500 tanques de guerra, 2.000 aviões com infantaria, com muita arma para combate, né? E com isso ele acabou quebrando a estrutura de comunicação da Polônia, as linhas de defesa, cercando para evitar a entrada de suprimento. Foi uma ação muito, muito violenta e agressiva, né? Lembrando que pelo outro lado estava vindo também a União Soviética, né? Que nesse mesmo período já desarmou o contrato que tinha com a Alemanha, alegando que o Estado polonês já não existia mais, porque havia sido tomado. Mas ainda não, eles não entraram em conflito ainda. Então, a França e a Inglaterra cumpriram a promessa, né, o tratado que eles tinham com a Polônia, de que caso eles recebessem alguma invasão, eles estariam ali para ajudar. Então o que aconteceu? A Inglaterra deu um ultimato para a Alemanha, né, determinando que se eles não saíssem de lá, se eu não me engano, até o dia 5, o dia 13, não lembro agora, eles estariam ali, a Inglaterra e a França decretariam guerra contra a Alemanha. Então, a Alemanha não aceitou o ultimato, permaneceu em solo polonês, e em setembro de 1939, depois dessa invasão, né, devido a essa invasão, foi o estopim dessa guerra, a gente tem início aí a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá no sala de aula, que na próxima aula a gente continua o conteúdo. Até!